Meus irmãos, graça e paz da paz de Cristo, estamos a começar mais uma escola bíblica dominical e vamos estudar sobre a paixão de um missionário. Você que faz parte da Igreja Batista Betesda deve providenciar a sua revista e a Bíblia para que possamos estudar esta lição. Se você não tem revista, mas tem a Bíblia, nós iremos ver. O texto que nós vamos nos basear é o capítulo 3 de Efésios. Então, capítulo 3, vocês podem ter a base da nossa lição. Eu vou ler o capítulo 3, você acompanha e depois nós teremos a discussão. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu para descansarmos, para repousarmos, para recuperarmos as nossas forças e as nossas capacidades. Obrigado, Jesus, por esta bênção. Seja conosco durante este dia de hoje. O Senhor nos deu esse dia para vermos sobre a face da terra. Nos ajude, Senhor, e dê-nos a sua direção durante o dia de hoje. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Aceita-nos como povo Teu, como igreja Tua, que possamos cada dia estudar e aprender a Tua palavra e possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Tem misericórdia de nós, enche de Ti da Tua graça, em nome por amor de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com o hino 135 do cantor cristão. Eu tenho um cantor por aí, Leopoldo. Pega um, João Pedro. Tem um cantor por aí. Tua avó deve ter fácil um cantor, né? 135 do cantor cristão é o hino que nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Coisa boa, né? Louvar ao Senhor, exaltar o Deus Todo-Poderoso é muito maravilhoso, é muito bom. Glorifique a Jesus. Tenha uma vida de louvor e adoração ao Senhor Deus, Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está nos céus.
Vamos ainda louvar ao Senhor Deus com o hino 139 do cantor cristão. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que reunido bênçãos tem, é dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor, vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra tua compaixão, nossas culpas e a dor, dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça aqui sentir, neste colo tu reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Maravilhoso, né? É uma bênção. Depois de uma semana de lutas, nós consagrarmos o domingo como o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É para estarmos na sua presença, glorificando e exaltando o seu santo e preciosíssimo nome. Nós ainda iremos louvar a Deus com o hino 137 e 138 do cantor cristão. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Na beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Veja só. O hino nos alerta, enquanto ao Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. É lendo a palavra, estudando a palavra, que a gente vai abrindo a nossa visão espiritual, não é? E ele diz mais: à beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Quer dizer, nós estamos a alimentar a nossa alma e o nosso espírito quando estamos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos louvar ao Senhor com o hino 138. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, nela tão perfeito está, é tão cheia de preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são, neles vejo quais espelhos
quanto é mau meu coração, mais que o sol resplandecentes, os preceitos do Senhor iluminam nossas mentes com divino resplendor. Aí está o louvor para o Senhor nosso Deus. Espero e creio que o Senhor Deus aceitou, recebeu este louvor que prestamos a Ele nesta manhã. Os louvores, né? Foi mais de um hino. Os louvores que prestamos a Ele nesta manhã. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de Efésios e vamos ler o capítulo 3 porque é onde está baseada a nossa lição. Efésios 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aí está, meus irmãos, o amor de Paulo pela obra missionária. Meu irmão, minha irmã, você ama missões? Qual é o conceito que você tem de missões? Você tem orado por missões? Tem trabalhado para missões? Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, nós vamos ver os aspectos da vida missionária do apóstolo Paulo, da igreja e de nossas vidas. Vamos ler a nossa lição. E a nossa lição nos diz a paixão de um missionário. A paixão de um missionário. O mundo em que vivemos carece de uma transformação a partir do Evangelho no coração do homem. O mundo em que nós vivemos experimentará essa transformação quando a igreja, de forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. O mundo em que nós vivemos terá a resposta para a transcendência, o relativismo, a falta de esperança, quando nós mesmos tivermos internamente resolvido biblicamente essas questões no seio da própria igreja. Interessante que ele fala aqui, transcendência,
relativismo e falta de esperança. Ele diz que nós temos que resolver este problema no seio da própria igreja. É interessante essa palavra do autor. O ardor e o fervor missionário hão de se perpetuar à medida que entendermos esta paixão. Paulo diz que foi feito ministro. Só existe paixão quando entendemos que fomos feitos servos de Jesus. Ao sermos construídos como servos, recebemos e desenvolvemos a paixão pela obra, porque nosso amor está no dom da obra. A paixão de um missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Efésios 3, 3 e 4 nos diz: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Experiência com Deus e firmeza de que Deus falou é total dependência na palavra infalível e suficiente do Senhor. Paulo, em tempo de revelação ainda, deixa claro que sua vida, seu empenho, sua obediência foram em função de sua inconfundível experiência ao compreender a revelação do Senhor, que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Veja que declaração interessante aqui do autor, né? Do autor. Ele diz aqui que nós precisamos ter uma consciência, tá? Consciência do nosso chamado para a salvação e para a obra missionária, não é? E Paulo mostra isso com sua vida. Sua obediência foram em função, seu empenho, sua obediência foram em função de sua inconfundível experiência ao compreender a revelação que o Senhor, do Senhor que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Paulo desenvolveu toda a sua vida na obra missionária. Né? A arrogância de Paulo como fariseu, zelo da lei, com todas as credenciais religiosas e legalistas, foram substituídas pela experiência ao compreender o mistério de Deus revelado em Cristo, mas que ele, Paulo, outrora ainda vivia na ignorância. Ficou para trás, aquele Paulo que vivia na ignorância. Ficou atrás. A paixão missionária na vida do crente tem o fundamento da conversão e do chamado. É uma prova de conversão e chamado para trabalhar para Jesus. É a paixão missionária, né? A paixão missionária na vida do crente tem o fundamento da conversão e do chamado. Paulo enfatiza que não foi ele que buscou. Foi manifestado a ele. Deus o fez conhecer. Iniciativa sempre do Senhor. Hoje, a revelação já existe e precisa ser entendida com sabedoria, conhecimento e coerência. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor os fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada, a palavra do Senhor. Isto ocorre quando a iluminação do Espírito Santo encontra campo fértil em princípios hermenêuticos seguros, né? Isto ocorre quando a iluminação do Espírito Santo encontra campo fértil em princípios hermenêuticos seguros. A paixão de missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. A mim, o menor entre todos os santos,
foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Missões e pregação da palavra são inseparáveis. A palavra que anuncia as riquezas de Deus, incompreensível para o homem natural, mas proclamada com discernimento pelos missionários tocados pela iluminação do Espírito Santo. O homem natural não entende as coisas de Deus, tá? O homem natural não entende, porque ele não passou por uma transformação. Ele não é nova criatura. Ele não foi transformado pelo poder de Deus, tá? A palavra diz, pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a vida do homem espiritual, né? Do homem espiritual. Por isso que ele diz, a palavra que anuncia as riquezas de Deus, incompreensível para o homem natural, mas proclamada com discernimento pelos missionários, tocados pela iluminação do Espírito Santo, ou tocados pela iluminação do Espírito do Senhor. Deus quer salvar aqueles que estão marginalizados. Sim, há muita gente à margem da sociedade. Gente que vive sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor e sem salvação. São os marginalizados. São milhares que se tornaram vítimas de situações sociais opressoras e injustas por causa do pecado que destrói, arruína o homem por dentro e por fora. Quantos não têm pão para comer, nem roupa para vestir, vivem em degradação social e espiritual? Quantos? Quantos? Deus quer salvar estes que assim vivem, quando permitirem o toque bendito da graça salvadora de Deus. Participar com paixão em missões é ajudar que estes sejam libertados e encontrem em Jesus a razão do viver. Marginalizados estão clamando. Marginalizados estão clamando. Deus quer salvar aqueles que na estrada dos vícios estão. São milhares que adentraram a porta dos vícios. Quantos alcoólatras, drogados, quantos viciados e que estão sendo levados pela correnteza do aprisionamento de suas emoções, intelecto, pelo pó da destruição, da podridão. Quantos? Haja vista aquela região lá de São Paulo que tem gente à vontade na miséria, né? Acho que é Petrolândia, um negócio desse, né? É uma lândia aí que eles estão presos e é um exército de miseráveis ali, presos pela maconha, pela cocaína, numa situação... Cristolândia. Cracolândia. Pelo crack, né? Pelo crack. Que coisa terrível a vida daquelas pessoas. Então são milhares mesmo. Milhares de pessoas que estão nessa situação espalhadas por esse Brasil afora, né? E o resultado é que, infelizmente, essas pessoas perdem a vida com muita facilidade. A vida escorre-lhes pelas mãos com muitas facilidades. É lamentável ver este quadro, esta situação. Deus ama essa gente toda e quer vê-la transformada e com compromisso com seu reino eterno e santo. Deus quer salvar aqueles que têm
seus olhos atentos para a religiosidade, porém estão na cegueira do conhecimento de Deus, né? Quantas pessoas aí estão numa religiosidade tremenda, né? E esforçam-se e correm atrás e fazem isso, aquilo, aquilo outro, despendem muitos esforços, infelizmente tudo perdido. É só religiosidade, não é servir a Deus, não é uma fé que Deus se agrade, é uma fé perdida. É depositar fé numa coisa que não tem valor, tá? Então isso é religiosidade. E Deus está olhando essas pessoas. A religiosidade popular, com suas crenças, crendices, superstições, esoterismo e as mais diversas práticas religiosas estão presentes no dia a dia da nossa gente, né? Olha, veja só, pessoal, tem aí o negócio de, rapaz, sexta-feira 13 é um terror para muita gente, né? É um terror. Ver um gato preto à noite, é o terror. Se acordar ver um gato preto, é o terror, né? E coisas mais variadas possíveis, né? Coisas mais variadas possíveis. Fazem juramentos que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Tudo perdido. Então, vivem dentro dessa realidade, né? Práticas religiosas estão presentes no dia a dia da nossa gente, como crendices, superstições, esoterismos e as mais diversas práticas religiosas. Tanto sentimento religioso, porém vazios da fé verdadeira, genuína e salvadora. Sabe qual é a fé que salva? É esta: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe qual é a fé que salva? É esta: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual é a fé salvadora? É esta: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus. Ele que está dizendo isso para mim e para você. Palavras de Jesus, tá? Nossa tarefa é anunciar, diz Paulo, é anunciar as riquezas de Deus aos pobres em todos os aspectos, especialmente os que são pobres da fé, aqueles que estão à margem do Evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material. O Evangelho não é só para o pobrezinho ou para o miserável, não. O homem rico, que não tem a fé genuína em Jesus, ele está perdido. Espiritualmente ele é pobre. Pobre. Falta-lhe a fé no Senhor Jesus. A paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Missões e oração andam juntas. O que levava Paulo a se colocar de joelhos como gesto de dependência, humildade e quebrantamento era uma causa. A causa missionária fazia com que Paulo tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa de fazer Paulo orar era a salvação do pecador.
Quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Sem oração, a obra fica infértil. Caímos num ativismo sufocante, mas a obra não produz. Oração é quebrantamento e contrição. Oração é dependência e humilhação. Oração é mais do que palavras. Oração é comunhão, relacionamento e vivência com o Pai. Você sabe o que é oração? Oração é conversar com Deus. Nós não estamos conversando aqui, né? É você conversar com Deus, diretamente com Deus, tá? Isso é oração. Agora, não é simplesmente você abrir a boca e pá. Não. É você ir no caminho da fé. Você tem que orar no caminho da fé, da confiança, tá? Você tem que falar para Deus e tem que ouvir o que Deus vai falar para você. Oração é a via de mão dupla. Ela tanto vai quanto volta. Ela vai nas suas petições, nos seus anseios, e ela volta na resposta de Deus para você. Você tem que viver assim. Isto é comunhão com o Senhor. Por isso que ele diz aqui, oração é quebrantamento e contrição. Oração é dependência e humilhação. Oração é mais do que palavras. Oração é comunhão, relacionamento e vivência com o Pai. Por isso, é dito que devemos orar sem cessar. O crente não para de orar quando tem sua vida prostrada diante do Pai. Em tudo, viu? Tem que ser em tudo. O crente não para de orar quando tem sua vida prostrada diante do Pai, em tudo. Sem oração não existe paixão. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade, da intolerância para com o cristianismo que chegava. Oração é marca essencial em missões, tá? Não se consegue fazer missões sem oração. Não se consegue fazer missões sem oração. A paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento na presença e importância da igreja no processo da evangelização. Efésios 3, versículo 10, diz o seguinte: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da graça da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. A obra de missões faz parte da missão da igreja. É a igreja que deve dar o tom da obra missionária. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras. Vou dar um exemplo: Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais. São obras importantíssimas que ajudam mesmo no trabalho de missões. Mas é a igreja quem faz missões. Foi a igreja que o Senhor Jesus deu a responsabilidade de fazer missões. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir e crer será salvo. Aquele que ouvir e crer e for batizado será salvo. Esta é a missão primordial da igreja de Jesus. E eu digo, a igreja trabalha na recriação de uma nova humanidade. Esta é a missão ímpar da igreja do Senhor Jesus. É a igreja. Mas nada e ninguém pode substituir a igreja de Jesus neste mundo. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. É a igreja de Jesus. Paulo realça que a sabedoria de Deus, em sua graça multiforme, é e será conhecida pela igreja. A igreja de Jesus tem uma missão relevante, insubstituível neste mundo.
Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o faça com esta missão proclamadora: deixar a igreja ser transformada em clube social, reuniões de entretenimento, sem que estas sejam meios de cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia movediça. Ó, uma coisa a você que está me ouvindo neste momento: igreja não é clube social, tá? Igreja não é local de entretenimento, não. Igreja não é clube de diversão. Igreja é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, transformado em novas criaturas que se reúnem para proclamar, adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Isto é igreja. E principalmente toda a igreja de Jesus, missões pulsa em seus corações. Tá? Missões pulsa em seus corações. Nem adianta botar parquinho para os meninos, para eles pularem, tudo de lá, vai, se não houver um objetivo missionário da igreja. Tá? A paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Efésios 3,13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Paulo, em vários momentos, foi um servo atribulado. Em vários momentos, foi um servo atribulado. Praticamente a vida toda dele. Suas experiências foram de lágrimas por causa do Evangelho, mas deseja que suas tribulações jamais trouxessem enfraquecimento, esmorecimento ou desânimo. Paulo fazia um pedido. Pedia para que os crentes não desfalecessem por causa de suas tribulações. Há momentos na vida que o desânimo pode abater. Imagine os cristãos da época sabendo que o líder missionário, que o apóstolo dos gentios, via tempos de pressão física e mental grandiosa. Imagine a influência psicológica e espiritual que as dores de Paulo poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Vou dizer um negócio a vocês: o apóstolo Paulo, esse homem fenomenal, tá? Ele era baixinho, careca e cheio de cicatrizes, as marcas. Ele chegou a dizer: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aprisionado várias vezes, levou muitas cipuadas, muito chicotadas, apanhou até com vara por causa do Evangelho. Filipos mesmo foi a igreja que nasceu, a igreja dos Filipenses, nasceu dentro de uma prisão. Paulo ali preso, cheio de hematomas, ferido, cortado, as prisões se abrem, o carcereiro pega a espada para se matar, tá? Paulo grita que ele não faça isso, e ali aquele homem se converte, leva Paulo e Silas para a sua casa, dá banho, trata dele, alimenta, e naquela madrugada todos aqueles familiares se converteram. Foi uma bênção. Nasceu a igreja de Filipenses, e é uma das belas igrejas do Novo Testamento, né? Então, meus irmãos, Paulo tinha as marcas do Evangelho de Jesus. Ele disse: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus. E você tem feito o que por Jesus? Você que se diz crente, você que vai à igreja, que pega uma Bíblia, que pega um cantor, que vai para a igreja, você faz o que por Jesus? Qual é o preço que você paga pelo Evangelho? Ou seu Evangelho é um Evangelho de comodidade, só para receber?
Hã? Só para se sentir bem. Eu quero é bênção. Evangelho é preço a pagar. É preço a pagar. Tá? O cara não quer fazer o esforço de Mostrar Cristo com a sua vida. Mostrar Cristo com sua vida no domingo pela manhã. 8 horas da manhã está na escola bíblica dominical, não quer pagar esse preço? Não quer sair para evangelizar? Não quer estar no domingo à noite, no culto e durante a semana? Que evangelho é esse? Qual o preço que você paga? Paulo disse, trago no corpo as marcas do evangelho. Né? Então, era uma situação muito difícil. Por isso que ele disse, imagine a influência psicológica e espiritual que as dores de Paulo poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso, Paulo faz um pedido, um apelo. Paulo não deixou de cumprir sua missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, pôde levar Jesus aos gentios, e isto deveria ser motivo de alegria e força para eles e nunca desânimo. Conclusão. Toda a igreja evangélica fala de missões. Mas onde está missões? No livro da biblioteca? Na cabeça dos líderes? Nas colunas do jornal da denominação? Deus quer pôr missões dentro do nosso coração. Não perca a paixão missionária. Como ser um missionário com paixão? Ele traz 4 orientações aqui. A primeira, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Então Deus me chamou para ser pastor de igreja. E Deus me chamou para a obra missionária, está abrindo trabalhos, frentes de trabalho. Eu e a irmã Elza vivemos esta realidade. E nós não temos esquecido o nosso chamado. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo sua vontade. Meu irmão, se não for pela oração, a vida não vai. Se não for pela oração, a fé vai desaparecer ligeirinho. O desânimo vai chegar. Se não for pela oração, meu irmão, você jamais irá ter o prazer e a satisfação de fazer a obra do Senhor. Portanto, leve uma vida de oração. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo sua vontade. Ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes este amor. Tá? Quem ama, dá. Ó, veja o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ama, dá. Quem ama, dá. Nós damos a nossa vida, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa causa pela igreja. Nós mantemos a obra do Senhor porque nós amamos a obra do Senhor. Quem ama, dá. Faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Faça parte da igreja. Seja membro da igreja. Agora com o objetivo de crescer. Como é que você cresce espiritualmente? Olha aqui, ó. Olha aqui. Está aqui. Olha aqui. A Bíblia destrinchada para você. Esmiuçada. Tá? Estudantes de medicina, o que é que eles fazem? Pega um cadáver, coloca lá e vai dissecar aquele cadáver. Para quê? Para que possam
conhecer por dentro o corpo humano, tá? Então, nós precisamos cada dia dissecar a palavra de Deus. E a escola bíblica dominical tem esta função maravilhosa, dissecar a palavra de Deus. São lições que os pastores passam anos estudando para trazer detalhado para você. Ó, pega tudinho, ó, passa no liquidificador e faz uma vitamina, tá? E você vai se alimentando tão gostosamente. Cresça na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Próximo domingo, nós estaremos estudando o desafio da unidade em Cristo. O desafio da unidade em Cristo. Então, estaremos estudando esta lição. E é o capítulo 4 de Efésios, viu? Capítulo 4 de Efésios. Então, estaremos estudando esta lição maravilhosa no próximo domingo. Leia o capítulo 4 para que a gente possa comentar ele aqui no próximo domingo. Quero nesta manhã parabenizar os pais, todos os pais, né? Todos os pais. Hoje é o dia dos pais. Hoje é o dia em que nós recebemos homenagens e homenageamos os nossos pais, né? Nós recebemos homenagens e homenageamos os nossos pais. Meu pai já foi receber a sua coroa de glória, já está com Jesus. Mas nesta manhã, eu homenageio meu pai, eu tenho uma palavra de homenagem para ele, porque ele foi um grande exemplo, eu segui as suas pegadas e por esta razão eu estou no ministério pastoral amando este ministério glorioso. Vou passar a palavra à irmã Elza para ela também prestar a sua homenagem ao seu pai. Eu quero agradecer a Deus pela bênção de ter tido o pai que eu tive. O meu pai foi um exemplo. Eu estava conversando ontem com a minha neta, Maria Luísa. Aí ela perguntou, vó, o seu pai, ele era o quê? Ele foi algum político? Eu digo, ele foi um homem de caráter. E ele era, assim, uma pessoa em que todo mundo tirava o chapéu para ele e os políticos iam se aconselhar com ele. E as pessoas que queriam se candidatar para ser vereador, ser qualquer coisa assim, aí ele disse, por que é que você quer entrar na política? Você está pensando no dinheiro que você pode receber, você está pensando em ter fama, ou você quer ajudar o seu povo, quer mostrar o seu patriotismo. Para ser político é preciso ter caráter. Se você não tem caráter, não entre nesse serviço. Então, as pessoas ficavam assim, e ele fez isso conosco. Eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive, né? Todos os dias eu homenageio o meu pai. Eu sempre estou conversando com o Valderedo, com os netos, com os filhos, sobre o meu pai. Ele não está mais comigo. Ele já foi embora há 38 anos. Mas a formação do meu caráter, o legado que ele nos deixou de uma pessoa digna, uma pessoa de brio, um homem brilhante, eu louvo a Deus pela bênção de ter tido o pai que eu tive, né? E todos os meus irmãos têm essa, os que ainda estão vivos, né? Porque eu perdi praticamente, eu só estou agora com 3 ou 4 irmãos, né? 4 irmãos eu tenho agora. Então, eu agradeço a Deus. E nós, os outros filhos que ainda estamos aqui, agradecemos a Deus pela bênção do pai que nós tivemos. Infelizmente, a gente não pode sustentar a vida de ninguém, né? Cada um de nós já vem para cá com prazo de validade.
E quando chega a validade, nós somos recolhidos para o autor da nossa vida, para o Criador da nossa vida. Então eu agradeço muito a Deus pela bênção do pai que eu tive e pela bênção que Valderedo é, né? O pai para os meus filhos. Eu estava parabenizando ele agora de manhã pelo pai que ele é, né? Então eu tenho muito orgulho e muita alegria de ter dado aos meus filhos o pai que Valderedo é para eles. Então que Deus abençoe a todos os papais nesta manhã. João Pedro, vem aqui agradecer pelo teu pai. Prestar uma homenagem ao teu pai aqui. Agradeço pelo teu pai. Bom dia. Eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive. Tem, né? Porque tu pai já tá vivo. Pelo pai que eu tenho. E é só isso, ó. Por toda hora que já vai acabar o tempo já. Daqui a pouco acaba. Tem quanto tempo? Mais ou menos 26 minutos. Vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus. Com o hino 310 do cantor cristão, porque Deus é o nosso Pai maravilhoso. Qual o hino? 310, né, do cantor cristão. E nós vamos dizer a Deus muito obrigado, porque o Senhor nos ampara, porque o Senhor nos recebe, independente da situação e das circunstâncias. O Senhor, como um Pai amoroso, o Senhor vem nos abençoar. Vamos louvar o Senhor? Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, Salvador. Muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Com o coração aflito, venho a ti para implorar. Ó, escuta, Cristo, os rogos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, onde possa repousar a minha alma tão cansada, e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços abrigados, bem seguro és tu, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre
ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Está vendo aí? Esse Deus que nos ampara, que nos recebe. E nesta manhã, eu quero que você receba o abraço do Senhor nosso Deus. Amém. Sinta-se protegido e amparado por Ele. Deus abençoe a todos os pais. Deus abençoe as famílias. Vamos orar encerrando assim a Escola Bíblica Dominical. Não esqueçam que logo mais à noite, às 18 horas, nós estamos aí com o culto de louvor e adoração. 18 horas. Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus bendito e excelso Criador dos céus e da terra. Nós queremos te louvar, Pai, te honrar, te agradecer, te exaltar. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Nos dê, Senhor, a bênção da salvação. Por esta razão, Pai, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor pela escola que o Senhor nos concedeu a bênção, nos proporcionou esta bênção de poder realizar. Muito obrigado pelo estudo, pela mensagem que o Senhor mandou para nós através da lição. Que seja de crescimento e fortalecimento da fé dos teus servos. Deus amado, dá-nos, Senhor, um dia na tua direção, na tua orientação. Toma a frente de tudo que formos fazer. Em nome de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Encerrado.